Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem a ver isto. Hoje atrasei-me um bocadinho, estive a ajudar os meus pais e só agora é que consegui fazer a gravação desta leitura. Portanto, a leitura de hoje é ao serviço da Boa Nova, é do Coríntios 2, neste caso 3, e diz o seguinte: será que com isto estamos outra vez a elogiar-nos a nós próprios? Porventura temos necessidade, como alguns têm, de pedir que nos passem cartas de recomendação ou de vou-las enviar a nossa parte. A nossa carta de recomendação são vocês mesmos e uma carta escrita no nosso coração e que pode ser lida e conhecida por todos. É evidente que vocês são uma carta de Cristo que nos foi confiada. Foi escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Não uma carta gravada em pedras, mas em corações humanos. Temos esta certeza em Deus por meio de Cristo. Não queremos com isso mostrar que é pela vossa capacidade que fazemos estas coisas. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. Ele é que nos faz com que nós pudéssemos estar ao serviço da nova aliança. Não é uma aliança fundada na lei escrita, mas no Espírito de Deus. Pois a lei escrita produz morte, e o Espírito é que dá vida. A lei foi gravada em pedras, letra por letra, e embora fosse uma lei que leva à morte, o brilho no rosto de Moisés era tão intenso que os israelitas não conseguiam olhar para ele, e, afinal, era um brilho passageiro. Se essa lei apareceu de modo tão glorioso, quanto maior não será então a glória associada com o ministério do Espírito Santo? Se era glorioso servir uma lei que levava à condenação, quanto mais glorioso não há de ser estar ao serviço do plano de salvação. Neste caso, a glória que brilhou no passado não se compara com a glória atual, que é muito maior, pois se o que era passageiro foi glorioso, quanto mais aquilo que permanece. Uma vez que temos tal esperança, falamos com muita ousadia, e não que fazemos como Moisés, que cobria o rosto com um véu, para que os israelitas não prestassem atenção a um brilho passageiro. Eles tinham o entendimento fechado. Ainda hoje, quando leem os livros da Antiga Aliança, esse mesmo véu continua por levantar, pois só Cristo é que ele desaparece. Até hoje, esse véu permanece sobre o seu entendimento quando leem os livros de Moisés, mas ao voltarem-se para o Senhor, esse véu é retirado. Aqui o Senhor significa o Espírito, e onde estiver o Espírito do Senhor existe liberdade. Todos nós, porém, estamos de rosto descoberto e como um espelho. Somos um reflexo da glória do Senhor. Transformamo-nos assim numa imagem dele, com um brilho cada vez maior, porque é o Senhor, isto é, o Espírito, que faz isto. Pois bem, a leitura de hoje traz alguns pontos-chave. Eu prometo não me estender desta vez. Ontem já foi um vídeo bastante grande. No entanto, fala aqui de que a nossa capacidade vem de Deus, e é verdade, ou seja, nós, as nossas habilidades, aquilo que nós somos bons, é verdade que nós somos bons porque praticamos todos os dias e estamos em constante evolução. No entanto, se não tivesse sido Deus a dar-nos essas capacidades de superar-nos a nós próprios todos os dias e exercer
determinadas funções. No meu caso, sou programador de sistemas informáticos, e isso houve uma altura que me afastei um bocadinho de Deus e sofri as consequências disso. Parecia que eu não conseguia trabalhar. A ciência chama-lhe um burnout, eu chamo-lhe um castigo de Deus, porque efetivamente foi numa altura em que eu me afastei de todos os ensinamentos que tinha tido até hoje. Fiz-me passar por quem eu possa não ser, e efetivamente sofri a consequência de não conseguir trabalhar naquilo que eu tenho paixão. No entanto, após encarrilar outra vez nos carris que Deus criou para mim, eu consegui ganhar de novo a minha habilidade de programar à primeira, fazer as coisas à primeira tentativa, com código elegante. Quando eu digo elegante, para muitos que vivem no antigo paradigma de programação, não é tão elegante, porque há muito programador que prefere 3.000 linhas de código num único ficheiro. Eu prefiro partir esse ficheiro em 5, 6, 7, 8 ficheiros, ou aqueles que tiverem que ser, e deixar ficheiros com apenas 30, 40, 50 linhas com responsabilidades únicas. É verdade que às vezes crio ficheiros de 200 e 300 linhas, mas esses ficheiros com essa quantidade de linhas geralmente são coisas que eu não consigo isolar mais do que o que já está isolado. E se isolar mais do que o que já está isolado, criarei então um débito técnico em que ou se torna difícil a manutenção, ou então é um melhoramento prematuro que pode não ser necessário estar tão bem fragmentado. No entanto, aqui está a prova de que a habilidade que eu tenho vem por Deus, porque no momento em que eu me afastei dele, eu por isso simplesmente deixei de ter essa habilidade. No momento em que eu me voltei a aproximar dele, eu voltei a receber essa habilidade. Portanto, nem sempre é o nosso próprio mérito. Nós somos pessoas de egos e olhamos para as coisas como se tivéssemos sido só nós a ter mérito sobre as coisas. No entanto, temos sempre que nos lembrar que a paixão que nós recebemos por aquilo que fazemos é uma paixão que nos foi entregada, e não uma paixão só porque apetece-me fazer isto. É mais apetece-me fazer isto e foi-me confiado fazer isto. Ainda aqui na segunda parte da leitura, também tem aqui uma parte interessante. Deixem-me tentar localizar. Portanto, fala aqui sobre as leis que foram gravadas na pedra que levam à morte, e isto refere-se aos 10 mandamentos. Efetivamente, nós, se formos olhar só para os 10 mandamentos e se tentarmos seguir os 10 mandamentos à risca, vamos todos dar de caras com o facto de não o conseguirmos fazer. Ou porque damos um mau olhado para alguém que não gostamos, ou porque já roubamos alguma coisa, por mais insignificante que seja. Por exemplo, encontrar alguma coisa na rua e levar consigo pode ser um roubo, dependendo da maneira como foi encontrado. Por exemplo, se foi alguma coisa que foi deixada no caixote de um lixo, não é um roubo. Mas se for, por exemplo, umas chaves de casa que são encontradas no chão da rua e a pessoa levar, já pode ser considerado um roubo. Eu pessoalmente já fiz isto 2 vezes. No entanto, as razões porque eu fiz foram completamente diferentes do que as pessoas podem estar a pensar neste momento. Eu fiz para garantir que ninguém que passasse na rua pudesse roubar aquelas chaves e tentar entrar dentro das casas das pessoas. Eu guardei essas chaves, elas fazem parte da minha arca, e quando digo a minha arca é o meu posto de recordações. Tem lá a informação a dizer que encontrei na rua e que as guardei para proteger o dono. Isto porque aqui na rua onde eu moro é muito fácil de identificar
qual é o prédio a que as chaves pertencem, porque são vários prédios, mas cada prédio tem o seu tipo de chave e quem conhecer a que prédio pertence cada tipo de chave sabe mais facilmente encontrar a porta certa para abrir com essa chave. Portanto, eu aqui fiz um pouco um papel de São Pedro, o guardião das portas do céu, ou, neste caso o guardião das portas. No entanto, eu não sou Pedro, não sou Tiago, não sou João, não sou nenhuma das pessoas que passaram pela Bíblia. Cada vez que me faço a pergunta de quem eu fui ou de quem eu serei, acabo sempre por obter a mesma resposta. Tu não és ninguém que está escrito. A tua vida está escrita, mas não és ninguém que se fale na história bíblica. Isto pode ser para o bem como pode ser para o mal. No entanto, a resposta que me vem à cabeça, e quando eu digo que me vem à cabeça, muitas vezes, como já falei em vídeos anteriores, e sem querer blasfemar contra o Espírito Santo, eu acredito que venha do Espírito Santo esses pensamentos e que seja o Espírito Santo a tentar fazer-me entender que não importa quem eu fui, não importa quem eu serei nas vidas futuras, o que importa é aquilo que eu sou hoje e aquilo que eu quero ser amanhã. E pronto, e depois também fala aqui do brilho passageiro, em que nós estamos em constante desabrochar das nossas flores. Como eu já falei também, nós somos como árvores e nós, quando florescemos na primavera, ou seja no inverno, ou seja quando for, quando o nosso brilho se torna demasiado intenso para os outros o suportarem, ele acaba sempre por se apagar. Isto porque nós passamos a ser alvo de intrigas, porque as pessoas veem que nós estamos a brilhar demasiado no espaço onde elas também residem e tentam-nos apagar o nosso brilho aos olhos dos outros. Ou seja, dando assim um exemplo prático, por exemplo, há alguém que no trabalho seja conhecido por um firefighter, por uma pessoa que está sempre a apagar os incêndios. Não é incêndios físicos, mas é incêndios por exemplo, na minha área nós temos muitas coisas, temos muitos bugs que aparecem nas nossas aplicações e eu sou uma pessoa que corrige muito rapidamente os problemas. E tenho a certeza que tenho colegas meus que têm uma inveja enorme da velocidade com que eu trabalho. E isto porque eles não estão habituados a ver tanto código feito por mim em tão pouco tempo. E efetivamente é o meu brilho. Não é que eu brilhe porque nenhum de nós brilha. Nós brilha fisicamente, não é? Nenhum de nós é uma lâmpada, nenhum de nós é um sol. Nós somos todos humanos e, portanto, o nosso brilho são as nossas capacidades, as nossas habilidades. Voltando aqui um bocadinho atrás, não era ali, peço desculpa. Voltando aqui um bocadinho atrás, portanto, as nossas capacidades, as nossas habilidades que Deus nos entrega para nós podermos usufruir delas, acabam por ser o nosso brilho. Quando nós fazemos demasiado bem alguma coisa que faz comichão aos outros. E pronto, eu já me estendi demasiado neste vídeo, eu prometi que não me ia estender muito. No entanto, esta é a minha passagem de hoje e eu peço desculpa, fiz zoom sem querer. Uma coisa é certa, só para acabar, porque eu estava aqui agora a ler, que é se as tábuas dos 10 mandamentos apareceram de forma tão gloriosa, quanto mais ou seja, aqui faz aqui a pergunta do o quão glorioso é o mistério do Espírito Santo, porque
sem querer blasfemar contra o Espírito Santo, ainda é mais glorioso a obra que ele faz sobre nós, principalmente quando nós vivemos em piloto automático. Não é que eu esteja a incentivar as pessoas a viverem em piloto automático, porque às vezes nós fazemos ações que não são muito bem apreciadas pela sociedade. Mas também, como já foi falado em vídeos anteriores, às vezes o que a sociedade lhe interessa é o seu próprio umbigo. E quando nós atacamos o umbigo deles, eles defendem-se atacando-nos a nós. Mas pronto, aqui eu acredito que a lei existe, sim, devemos segui-la, sim, mas se formos a analisar se a conseguimos cumprir, não. E por isso é que diz que leva à morte, porque efetivamente é muito difícil cumprir a lei, principalmente a lei humana. Cada vez há mais regras na sociedade, muitas vão contra os hábitos das pessoas que já vivem nela, e as pessoas são obrigadas a moldar-se perante as novas leis. No entanto, há muita lei que aparece que parece não foi criada só para estar criada. Não foram criadas para serem praticadas, como por exemplo fumar um cigarro e mandar a beata para o chão. Atualmente em Portugal é proibido este ato. No entanto, eu não vejo nenhum fumador que não o faça. Todos os fumadores que eu conheço mandam beatas para o chão. Eu pessoalmente já não fumo cigarro normal, fumo vaping. No entanto, eu sempre que vejo alguém a tirar uma beata ao chão, eu digo logo assim, isso era necessário? Isto porque eu guardava sempre as beatas no meu bolso e quando chegava um caixote de lixo eu mandava-as fora. E se nós todos fizermos isso, é menos beatas que vão para o chão. É verdade. Mas pronto, foi aqui uma parte. Mais uma vez estendi-me demasiado neste vídeo. Desejo a todos a continuação de um bom dia, uma boa tarde e um bem-aja.